Olá, tudo bem? Eu sou a professora Doane. Nesta videoaula vamos estudar a reprodução assexuada e sexuada dos seres vivos. No planeta Terra existem milhões de espécies de seres vivos. Há uma grande diversidade de bactérias, protozoários, fungos, plantas, animais, entre outros grupos. Além disso, há uma enorme variedade de formas, cores e estratégias de sobrevivência e de reprodução, o que permite que as espécies se perpetuem. Os seres vivos apresentam processos reprodutivos diferentes. Podemos classificá-los em duas formas principais: a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Vamos começar abordando a reprodução assexuada, que ocorre, por exemplo, em bactérias, fungos, algas e em alguns animais. Há alguns tipos de reprodução assexuada, como a fissão binária. As bactérias reproduzem-se por meio da fissão binária. As células bacterianas se dividem em duas novas células idênticas. Após certo tempo, essas duas células se dividirão novamente. Depois, cada uma delas se dividirá mais uma vez. E assim sucessivamente. Existem outras formas de reprodução assexuada. O brotamento, por exemplo, ocorre quando uma parte do corpo do ser vivo desenvolve um broto, que pode se desprender, gerando um indivíduo idêntico. Essa estratégia reprodutiva ocorre em algumas plantas, em fungos e em animais. A hidra, um quinidário de água doce, pode se reproduzir por brotamento. A fragmentação é uma forma assexuada de reprodução ainda mais peculiar. Ela ocorre em alguns invertebrados, como as planárias e as estrelas do mar. Quando alguma parte do corpo desses animais é partida, ela pode se regenerar e formar um outro organismo. Como vimos, na reprodução assexuada, um progenitor dá origem a novos indivíduos idênticos a ele. Agora, vamos falar da reprodução sexuada. Os organismos que se reproduzem sexuadamente podem apresentar uma diversidade de características ainda maior que na reprodução assexuada. A reprodução sexuada se dá por meio do encontro dos gametas masculino e feminino, no qual ocorre a formação de um novo indivíduo. Essa combinação de características dos pais produz um novo ser com características semelhantes e diferentes às dos pais, em vez de um clone idêntico do indivíduo original, como ocorre na reprodução assexuada. Você já deve ter percebido que quando um casal tem filhos, é comum que estes sejam diferentes entre si, cada qual com características próprias, ainda que possam ser parecidos com os pais. Observe essa família que apresenta indivíduos com semelhanças e diferenças entre eles. Essa mistura, decorrente da reprodução sexuada, gera maior variabilidade à população de seres vivos, o que permite, em geral, uma maior resistência dessa população às mudanças ambientais. Características, quando favoráveis à sobrevivência do organismo no ambiente, tendem a se manter na população pela reprodução desses indivíduos. Já as características que trazem efeitos menos favoráveis tendem a diminuir na população. Basicamente, esse é o princípio da seleção natural, processo evolutivo proposto por Charles Darwin. Isso ajuda a explicar as diferentes estratégias reprodutivas desenvolvidas pelos seres vivos e como elas estão intimamente ligadas aos mecanismos evolutivos. Evolução e reprodução caminham juntas. Legal, não é mesmo? Até a próxima!